Olá, olá, cursistas do Professor EAD. Bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou a professora Alana Carvalho, sou pedagoga e também professora aqui no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, vinculada ao Campus Horizonte. Hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito das noções de comunicação e linguagem. Como esse assunto está relacionado e de que forma ele se relaciona à nossa prática como professores nesse mundo da educação à distância. Vamos lá? Primeiro, é importante a gente entender o que significa comunicar, né? E aqui de uma forma muito irreverente a gente traz uma homenagem, né? E também uma frase muito conhecida por vocês, do nosso querido Chacrinha, né? Que ele dizia o quê? Alô, alô, Terezinha, né? Não, não é só isso, não. Quem não se comunica se trumbica. Então, será que isso é realmente verdade? Por quê? E se a gente não se comunicar, a gente pode se trumbicar, né? O que significa comunicação? O que é comunicar de fato? O que precisa para que a gente tenha ou para que a gente exerça a própria comunicação? Já pararam para se perguntar se vocês são bons comunicadores ou se vocês participam de grupos em que as pessoas que são protagonistas, elas são bons comunicadores? E quem você segue que é um bom comunicador? Quais são essas qualidades? Quais são essas especificidades? Vamos lá um pouquinho para o nosso descortinar conceitual. Então, comunicação deriva aí do termo latim comunicare, que pode ser traduzido como tornar comum, repartir, participar ou ainda trocar opiniões. Então, veja só, sempre perpassa por mais de um agente, por mais de uma pessoa. É necessário que a comunicação ela gere esse repartir de informação, entendimentos, interpretações, opiniões. Esse repartir não no sentido de dividir, mas no sentido de tornar comum, no sentido de juntar, né? Às vezes pode dividir? Pode, né? Claro, como tudo na vida. Mas, de fato, o elo da comunicação é tornar comum aquela mensagem, tornar comum aquela informação. Tranquilo até aí? E aí Pierre Levy vem dizer pra gente que comunicar não é, de modo algum, transmitir uma mensagem ou receber uma mensagem. Isso é a condição física para a comunicação existir. Comunicação, para haver comunicação, é preciso enviar as mensagens e não somente enviá-las, porque só o envio delas não é comunicar. Comunicar se configura na partilha de sentido. Comunicar se configura nessa distribuição, nesse comum, nesse acordo, tá? Então, sempre. Eu comuniquei aos meus alunos. Eles entenderam o que você quis comunicar? Qual foi a informação, o objeto fim daquela mensagem? Então, quando eles entendem, quando eles comungam dessa mesma informação, eles são comunicados. Então, a gente às vezes até usa um pouco estreito esse conceito da comunicação, né? A gente precisa acertar aqui os ponteiros, porque daí algumas pessoas agora se perguntam, mas Alana, tá, então deixa eu apagar aqui um pouquinho do que tem na minha cabeça e te perguntar o que é preciso então para ter a comunicação? O que será que é preciso para ter a comunicação? O que essa figura nos diz? Muita dúvida, né? Um balão de pensamento sem nada dentro, então tá em branco, né? Então, o que ele tem? Não sei, nada, né? Então, o nada pode formar comunicação, e aí a gente pode ter uma linguagem gesto-visual, a gente pode ter uma linguagem não verbal, mas, de todo modo, a gente tem uma forma de linguagem. Então, é importante que a gente traga para a comunicação a forma de linguagem que nós entendemos como seres, né? É óbvio que, por exemplo, no processo de inclusão, a gente tem uma comunicação que muda a forma, mas ela não muda o seu fluxo, o seu processo. A comunicação é a mesma, o que muda é a forma da linguagem.
percebe? Então, comunicação e linguagem, a gente vai falar mais sobre comunicação e a linguagem vai ser aí o nosso adereço, vai ser a nossa ferramenta para exemplificar alguns casos, tá bom? Bom, para a gente entender melhor, presta só atenção o que nós temos dentro da teoria da comunicação emissor-receptor. Vamos lá. A comunicação vai muito além das palavras. Diversos elementos influenciam a construção do significado, como o contexto, o emissor e o receptor das mensagens. Segundo o linguista Roman Jakobson, há 6 elementos presentes em uma situação de comunicação. Um deles é o emissor, também chamado locutor ou remetente. Outro elemento é o receptor, também conhecido como locutário ou destinatário. O canal em que se dá a comunicação é o meio físico por onde a mensagem circula. Já a mensagem é o conjunto de enunciados produzidos pelo emissor por meio da seleção e da combinação de signos. Esse sistema de signos convencionais, usado pelos falantes para transmitir a mensagem, é o código. O contexto ao qual a mensagem se refere é o assunto, ou seja, o conteúdo que ela passa. Então, vocês puderam perceber um pouco mais desse fluxo, desse processo, né? Então, vamos aos elementos da comunicação propriamente dito, que ele trouxe no vídeo e a gente vai detalhar aqui. Nós temos o emissor, que é aquele o quê? Que emite a mensagem. Nós temos o receptor, que é quem recebe a mensagem. Então, em todo um contexto, eu sempre vou ter aquele que envia e aquele que recebe a mensagem. E aí, para eu entender quem está recebendo a mensagem, isso vai alterar a minha forma de emitir a mensagem. Então, se eu estou falando para uma criança, eu uso um vocabulário para aquela criança. Se eu estou falando para um adulto, eu uso um vocabulário para o adulto. Então, eu vou fazer um uso de código que vai identificar aí quais são os signos que eu vou utilizar nessa mensagem de acordo com o meu receptor. A minha mensagem vai ser o conjunto de todas as informações que eu quero transmitir. O canal vai ser o meio físico pelo qual o emissor e o receptor se comunicam. Então, o que é que muda, por exemplo, para 2 pessoas surdas ou uma pessoa ouvinte e uma pessoa surda? É justamente o canal de comunicação, né? O contexto ou referente, também chamado de referente, ele vai ter a situação comunicativa dentro dessa inserção do emissor e do receptor, como eu já havia colocado no exemplo. Então, quando a gente tem noção que a gente é um emissor ou um receptor, que a gente utiliza uma mensagem a partir de códigos, que esses canais vão ser diferentes dentro de um contexto específico, a gente passa a olhar para a comunicação com muito mais sensibilidade daquele que vai receber a mensagem, né? Então, tem 2 cenas aí que eu queria que vocês me dissessem aí quem é o receptor, quem é o emissor, né? Qual que é a mensagem. Vamos lá. Primeiro aqui do nosso lado direito. Olá, colegas! Se não fosse pela educação à distância, eu não teria condições de fazer este curso. Agora vamos lá para o lado esquerdo. Neste fórum, vamos conversar sobre a importância da educação à distância. Vamos lá? Então, quem que vocês acham aí? Olha só, o emissor vai ser o professor ou o aluno. Vai depender da situação. A gente vai começar do lado direito ou do lado esquerdo, né? E o receptor também vai ter essa dualidade. Vai ser o professor, vai ser o aluno. Vai ser o aluno, vai ser o professor. Então, quando o emissor for o professor, eu tenho um receptor aluno. E quando o emissor for o aluno, eu tenho um receptor professor. A mensagem é o que está sendo comunicado. A importância da EAD e a necessidade de ter a EAD para continuar os estudos, né? Qual o código que a gente está usando? A língua verbal escrita portuguesa do Brasil, né? Qual é o canal? Aqui eles estão se comunicando pelo AVA. E o AVA precisa de acesso à internet.
E o contexto? Eles estão aí num fórum de uma aula em EAD. Deu para perceber aí esse cenário? Deu para perceber os elementos da comunicação dentro desse cenário? Então, vamos lá. Alana, e quando acontece de nós termos ruídos na comunicação? Né? Ruídos, não só a gente viveu o tempo de pandemia, né? O tempo de ensino remoto, e nós tínhamos ruídos externos mesmo, né? Era uma construção, era uma obra, era um cachorro latindo, era uma criança chorando, né? Era um menino gritando. Então, a gente sempre tinha ali pessoas conversando ao fundo. Então, a gente sempre tinha ruídos realmente dentro desse processo comunicativo, do contexto em que nós estávamos inseridos. E muitas vezes não era um contexto de condições, por exemplo, de sala de aula, né? Como nós bem vivenciamos isso. Mas existem outros ruídos na comunicação que a gente chama também de gaps na comunicação, que são lacunas na comunicação, né? Isso vai afetar em diferentes graus. A forma como a mensagem vai ser transmitida, o canal que vai ser utilizado, então desde uma voz muito baixa ou de uma sala com muito barulho, né? Ou face a face, a gente sentiu muita dificuldade também com o uso das máscaras, né? Porque a gente consegue fazer alguma leitura quando a pessoa não tem uma dicção tão generosa com o nosso entendimento, e a gente acabava fazendo uma leitura labial também, e aí com o uso da máscara a gente também teve alguns ruídos na comunicação. E aí, sem falar em algo que nós estamos vivendo, né, absurdamente neste século XXI, com a difusão da informação e das novas tecnologias, que é a atenção do receptor e também os erros de decodificação do sentido do texto. Então, a gente perde a atenção muito fácil no receptor, né? Ele vai fazer outra coisa enquanto a gente está falando aqui com ele, ou enquanto a gente está dando ali uma informação e ele está ali pescando ali outra informação no outro site, numa outra atividade. Então, essa característica nossa do século XXI de multitarefa, às vezes, atrai falta de atenção para algumas comunicações que são essenciais, né? E o último ponto de ruído, né, que ele causa um gap enorme, né? E aí a gente sente muito dentro da escolarização a questão da decodificação mesmo no sentido do texto, né? E aí com esse tempo de pandemia nós atrasamos um pouco aí, né, as competências relativas aos conteúdos de linguagem, de alfabetização propriamente dita, no ensino fundamental, dentro desse atraso mesmo da pandemia, né? Então a gente vai sentir muito mais o quanto essa decodificação ela importa e o quanto ela foi lacunada nesses 2 últimos anos. Então, a decodificação do sentido do texto acontece não só com as crianças que estão ali, né, adquirindo o sistema alfabético, mas acontece também com adultos que são tirados da atenção do foco da leitura, textos mal escritos, vocabulário sem conhecimento. Às vezes, né, a gente tem algum problema de dislexia. Então, isso tudo afeta na forma como a gente decodifica o próprio sentido do texto. Então, é interessante, importante que para que a nossa comunicação seja fluida, seja leve, seja efetiva, que a gente considere, de fato, essa nuance de termos o nosso sentido, né? Os sentidos apurados, né? De nós termos os nossos sentidos não só apurados, mas voltados para aquela mensagem que a gente está querendo entender, tá? Deixa eu só fazer aqui uma modificação, prontinho, e vamos lá. E aí a gente trouxe aqui, né, a professora Paula Denise, que foi quem preparou aqui esse material riquíssimo, belíssimo. Trouxemos aqui uma tirinha do Beck, que ele diz assim: está frio, muito frio, está quase congelando. Pai, põe logo um casaco e não me atrapalha, né?
Então, olha só que bacana esse exemplo, né, de ruído na comunicação, de gap na comunicação, né? O pai dele achou que ele estava procurando alguma coisa, ele até poderia estar, mas ele não estava naquele contexto ali da brincadeira do quente ou frio, né? E aí ele estava dizendo, tá quase congelando, tá muito frio. Ave Maria, pai, pelo amor de Deus, tá com frio, pega um casaco, né? Não me atrapalha não me enche o saco. Então, a denotação foi diferente, né? A forma como o menino entendeu foi uma forma diferente. Gostaram? E aí, como é que essa comunicação se efetiva, né? A gente estava falando justamente há pouco sobre isso. Olha só, tem alguns pontos importantes aqui para a gente elencar. Para transmitir uma mensagem ao receptor, o receptor ele sempre vai fazer um uso de um gênero textual. Para isso, gente, é importantíssimo que a gente saiba utilizar e os tipos de gêneros textuais para saber utilizar esses gêneros, né? Então, quando é que você usa um convite, uma redação, uma carta, uma notícia, uma música, uma receita, né? Uma instrução. Então, é importante que a gente... Por isso que na escola a gente vê os gêneros, né? Não é só porque vai cair na prova, né? Mas é porque a gente faz uso desses gêneros dentro da nossa sociedade, dentro do nosso processo de comunicação. E aí tem inúmeros gêneros circulando. Eles são orais, são escritos. E a gente precisa entender as suas características e também entender que eles vão mudar conforme a necessidade da nossa sociedade. Quer ver só? Com certeza algum de vocês aqui, não é possível, né? De tantos inscritos nesse curso, não é possível que nenhum de vocês tenha já recebido na vida um telegrama. Receberam um telegrama? Alguns sim, outros não. Então, eu já recebi um telegrama, tá? E olha que eu sou jovem. Então, eu recebi um telegrama, já recebi carta, mas hoje eu não recebo mais nem telegrama nem carta, eu recebo e-mail. E mais que e-mail, a gente recebe o quê? Mensagem instantânea, que pode ser escrita ou pode ser oral, porque pode ser gravada, né? Então, as tecnologias vão se efetivando também e vão se associando a essa comunicação, essa forma de comunicação. É por isso que hoje a gente chama de novas tecnologias da informação e da comunicação, porque mudou completamente, né, generosamente, a nossa forma de lidar com a informação e também de fazer comunicação uns com os outros, né, e de uma forma mais global, inclusive. E aí, para que esse gênero ele chegue, né, no seu lugar de destino, precisa-se então de um suporte, no caso de uma mídia. Então, esse suporte é justamente a instrumentalização desse gênero textual, certo? Quem aqui sabe, acho que todo mundo aqui desse curso, né? Sabe enviar um e-mail, sabe responder a um e-mail, encaminhar um e-mail, marcar alguém ou não, né? Mas isso até pouco tempo a gente não sabia, né? Então a gente tem alunos, por exemplo, não escreve o e-mail no corpo do texto, do texto do e-mail. Escreve lá no assunto do e-mail, né? Então, a gente tinha um assunto na carta? Não. No telegrama a gente tinha, né? Então, essa mudança, essa evolução, ela não foi contextualizada de modo que as tecnologias elas pudessem galgar esse espaço de uma forma tão eficiente assim. E aí, não é só culpa das tecnologias, né? Muita culpa nossa, né? Na escola que não tem o aparato necessário ou não faz o uso desse equipamento quando tem, né? De uma forma realmente de letramento digital, de não só fazer o aluno entender um e-mail por um livro, por um capítulo, por um artigo, mas entender o e-mail enviando o e-mail, recebendo o e-mail, fazendo uso realmente desse instrumento, desse gênero, né? Bom, e aí a gente tem as mídias impressas, as mídias digitais, inclusive algumas mídias impressas, né? Já estão mais em desuso, mas elas se vinculam aos jornais, às revistas, aos livros. As mídias digitais se vinculam aos podcasts, às animações, os infográficos, os vídeos. Então, o que mais a gente tem, né? O que tá... As paradas de sucesso são as mídias digitais, né? O que tá bombando são as mídias digitais, né?
a gente pouco vê mídia impressa. E aí eu lembro, gente, é legal trazer esse assunto, que a gente sempre rememora um pouquinho, né, da nossa vida, da nossa trajetória. E aí eu lembro que na época do vestibular, meu pai tinha até pouco tempo o jornal guardado com os nossos nomes lá, que saíam nos classificados, né? Então era bem bacana, bem interessante. Ia comprar o jornal daquele dia, que já era a notícia que ia sair, aí você fica pensando, né? Nossa Senhora, e para não vazar essa informação do jornal, né? Então tinha que chegar de madrugada e tinha que ter todo... Hoje, como é que acontece? Você tem um login, uma senha, você abre lá o boletim do Enem, você vê a nota, você espera o SISU para você concorrer, aí depois você tem a chamada. Então é tudo online, tudo informatizado, né? Você não precisa mais nem comprar o jornal na esquina ou alguém comprar o jornal para você, né? Então, e aquela expectativa, né, gente, de procurar o nome no jornal, né? Então, nostálgica essa aula, né? Bom, mas voltando aqui para a nossa EAD. Qual é a importância da comunicação para a EAD? Né? Eu acho que a gente viveu um período de pandemia em que a gente viu, de fato, quanta comunicação ela precisa ser efetiva e não violenta. Né? Principalmente quando a gente tem alguns poucos recursos, que são só são só as atividades da disciplina, são só os textos que o professor envia para o aluno, são só as mensagens que os alunos colocam no chat para o professor. Então, essa comunicação que foi limitada, de fato, como ela poderia ser mais assertiva e mais efetiva, né? E aí, a comunicação na EAD, na educação à distância como modalidade, a gente tem dentro desses 3 grandes parâmetros, né? Que é entre alunos, entre professores e alunos, e entre o material didático e o aluno. Afinal de contas, vocês têm muito acesso, né, às vezes até um acesso maior ao material didático, não é mesmo? Então, é importante a gente pensar como professores, qual que é o nosso papel dentro desse processo de comunicação. E aí a gente traz aqui um material bem legal da Silvia, que é a respeito da elaboração de materiais impressos, né, para a educação à distância, que ele diz o seguinte: na EAD, é essencial o papel do professor como mediador, incentivador, motivador, no sentido de produzir um número cada vez maior de representações, ou seja, presentificações, que estimulem os alunos à reflexão. Nesse processo de presentificação, o professor pode se revelar presente no meio da escrita dialogada, na produção de materiais didáticos e também priorizando o estilo conversacional e dialógico. Então, já pensou se a gente fizesse um curso que a gente lesse assim, que nem os classificados do jornal? Né? Que horrível seria, né? Não é tão bom quando a gente pega o material e diz: olá, cursista, tudo bem? Você lembra quando nós fizemos aquela experiência na aula passada a respeito do tipo de avaliação que um aluno pode responder ou deve responder dentro de um contexto de aprendizagem significativa? Então, vamos agora, veja só, deixa só um parêntese aqui, né? Vale, meu Deus, ela falando de avaliação, de comunicação, agora de avaliação. Então, dei um parêntese aqui para vocês perceberem como é interessante a gente ter uma linguagem que ela está mais envolvida com essa conversa, com esse diálogo, né? E aí, o que significa esse dialógico, né? É aquilo que é dialogal, é aquilo que está seguindo o diálogo, né? Uma conversa interativa possui um começo, possui um fim, né? Tem um oi, tudo bem? Propõe-se ali um acordo, propõe-se ali uma finalização, né? Então, nos nossos materiais, a gente tem que ter muito cuidado com essa linguagem que a gente utiliza, né? Então, não basta só a gente criar um software interessantíssimo, não basta só a gente criar uma simulação hiper, ultra, mega power e a gente não ter uma comunicação efetiva, não ter uma comunicação dialógica com o nosso aluno. Então, nos materiais didáticos e nas atividades, é imprescindível que esse material, essa comunicação dialógica, ela faça parte, né? Esse conteúdo amigável, ele não significa conteúdo para criança. Então, não significa que a gente vai falar amigavelmente com a pessoa como se a gente estivesse falando com um bebê. Não é isso, gente. Presta atenção. Lembra que lá no começo eu falei, a forma como a gente fala com a criança é uma, a forma como a gente fala com um jovem é outra, a forma como a gente fala com um adulto é outro. Então, a gente mantém uma linguagem que vai interagir dentro da formalidade do respeito, um diálogo,
mas sem infantilizar, né? E aí a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque quando a gente infantiliza um público adulto, a gente está desmotivando esse público. Seja na forma como a gente fala, seja na forma como a gente expressa visualmente, seja na forma como a gente gesticula. Então, óbvio que na EAD a gente não vai conseguir, né, chamar pelo nome e sobrenome, não. Mas a gente vai conseguir chamar, olá cursista, ei cursista, você, estudante, vamos lá, né? Então a gente tem esses nomes para que a gente possa evidenciar as chamadas dessas pessoas, né? E aí é interessante a gente não se atrever a tornar tão lúdico que chega a infantilizar. Mas aí eu quero fazer duas distinções, né? Não é porque é lúdico que não serve para o adulto, é diferente. Nós adultos, nós brincamos, nós jogamos, nós rimos, nós conversamos. A criança também. Agora, as formas são diferentes, né? Os códigos utilizados são diferentes, as mensagens são diferentes. Então, a gente precisa perceber essa etapa do desenvolvimento humano para que a gente não peque na hora de comunicar. Beleza? Diálogo didático simulado. O que a Filatro traz para nós com relação a esse DDS, né? Que é um objeto, é um conceito que procura refletir uma relação próxima entre alunos e educadores, transmitindo uma sensação de interação entre eles, seja adotando uma linguagem pessoal, seja adotando uma linguagem interativa. Então, é dessa forma que a gente vai tentar nos aproximarmos e chegarmos perto dos nossos cursistas, com um diálogo didático simulado. Muito bem. E aí, as características desse diálogo são as seguintes. A gente tem o real e o síncrono, e o simulado e o assíncrono. No real síncrono, esse real ele vai ocorrer face a face. Ele vai ser possibilitado ou não pelas tecnologias, pelo telefone, pelo e-mail, pelo fórum, pela videoconferência. E o síncrono, ele vai ocorrer ali simultaneamente, né? Muito parecido, obviamente, com o real numa conversa presencial. E as ferramentas disponíveis, elas vão ser ferramentas usadas em tempo real, tá? A diferença do real para o síncrono é que no síncrono eu tô ali simultaneamente, né? E no real eu posso ter alguns escapes de tempo, né, que vão fazer eu esperar um pouquinho ali a resposta de um ou de outrem, tá? Mas não significa totalmente assíncrono. O simulado e o assíncrono. A gente tem um simulado que ocorre por meio do suporte midiático, né, que vão ser os materiais impressos, os vídeos, os áudios, as animações. E o assíncrono, que é quando ocorre ali a emissão e a recepção daquela mensagem que não são simultâneas, né? Que é diferente do síncrono. Então, é interessante a gente perceber que quais são as partes que eu vou ter no meu curso, na minha aula, nas minhas atividades. Vai ser real, vai ser síncrono, vai ser simulado, vai ser assíncrono. Então, a linguagem que eu vou utilizar vai ser diferenciada. A forma de comunicação vai ser diferenciada, porque quando eu estou ao vivo com o meu aluno, eu tiro ali uma dúvida balançando a cabeça, eu consigo responder sem completar uma frase, mas quando eu estou respondendo a um e-mail, eu tenho que completar a frase, eu não posso colocar reticência, eu tenho que fazer toda a ideia, toda a sentença escrita para que ele possa ter um entendimento mais efetivo. Então, é a mesma coisa que a gente tomar como o norte a nossa linguagem escrita, a nossa linguagem falada, né? Então, a gente está mudando aqui alguns canais de comunicação para que a gente possa identificar até onde a gente pode ir, quais são os nossos limites entre um e outro canal e tempo, tá? Espaço, tá? E como fica lá na comunicação nos materiais didáticos, né? Então, sempre pensar quem é o meu público-alvo. Quem é o meu público-alvo? Então, eu preciso desenvolver conteúdos pedagógicos que minimizem a distância que eu tenho desse público-alvo e, ao mesmo tempo, que eu possa trazê-los para uma leitura mais aprofundada, para uma leitura mais eficaz, mais significativa, tá? E aí, como é que eu construo isso, Alana? Bom, para isso, professor, a primeira coisa
é desenvolver as suas habilidades linguísticas e midiáticas. E aí, seja nas redes sociais, seja escrevendo material, seja fazendo algumas performances já na sua sala de aula, ou mesmo com ali os seus conhecidos, os seus colegas, mas tudo é válido para a gente conseguir desenvolver essas competências. E aí, para finalizar essa videoaula, né, eu trago alguns problemas comuns nos materiais didáticos, né? A professora Paula se inspirou aí nesses materiais de referência e a gente trouxe aqui, olha só, materiais sem adaptação ao AVA. É um problema muito comum e que faz com que os alunos se dispersem o seu entendimento a respeito daquilo. Achar que os alunos dominam os termos técnicos, não trazer um vocabulário, não trazer um significado para algumas palavras que não necessariamente eles são obrigados a saberem. Os materiais escritos como artigos, artigo é uma leitura cansativa, é uma leitura que não interage, é uma leitura científica, ela é um instrumento, é um gênero que traz a comunicação de resultados científicos e para um curso em EAD não é o mais interessante ou adequado. O mais adequado é que a gente consiga trazer, pode trazer algumas referências desse artigo, mas que a gente vá construindo um texto de interação e diálogo com aquele cursista. E, por fim, não menos importante, um outro problema comum no material didático é o medo de menosprezar o conteúdo por conta de uma linguagem dialogal. Então, não é porque a gente está usando uma linguagem dialogal que nós vamos menosprezar esse material, porque ele é menos importante, porque ele é menos científico. Mas veja só, qual é a finalidade da minha comunicação? Quando eu faço um artigo, eu quero comunicar de forma muito objetiva os dados de um experimento, de uma pesquisa. Eu não preciso estar conversando com o interlocutor ali. Não preciso estar conversando com o receptor da mensagem. Mas quando eu estou num curso em que o meu objetivo é a aprendizagem, em que eu vou ter um caminho a seguir de objetivo de aprendizagem, eu tenho que me preocupar com a minha comunicação, porque a partir da forma como o cursista vai entender, ele vai absorver, interpretar e vai reaplicar aquilo ali com o seu próprio entendimento em outra situação ou numa atividade, enfim. Então, eu preciso ter uma comunicação efetiva e realmente interativa para que ele consiga, de fato, destrinchar aquilo que eu quero passar, aquilo que eu estou querendo informar, tá? Bom, e aí a gente termina esse momento perguntando aí se tem alguma dúvida, que dúvida você ficou. Então, com certeza o seu tutor, a sua tutora, vai te ajudar aqui na sala a tirar a tua dúvida e também você tem a oportunidade de tirar essa sua dúvida logo mais na live comigo lá no nosso canal do CREAD do YouTube, tá certo? Então, anotem suas dúvidas, guardem suas dúvidas porque elas são muito importantes, tá? Muito obrigada por ter ficado conosco, comigo, até o final dessa aula e eu espero que vocês consigam trazer as suas habilidades e competências linguísticas e dialógicas para o mundo da EAD. Bons estudos, bom curso e até mais. Tchau, tchau!